Todo grande filme esconde uma grande ideia, e talvez a grande pergunta de Troia não seja quem venceu a guerra. Talvez seja outra. O que acontece com um homem depois que ele conquista a glória? No filme Troia, de Wolfgang Petersen, vemos guerreiros dispostos a sacrificar cidades, famílias e a própria vida para que seus nomes sejam lembrados. Em A Odisseia, de Christopher Nolan, encontramos um desses guerreiros tentando regressar para casa depois da vitória. Mas Odisseu logo descobre que destruir Troia foi muito mais fácil do que reconstruir a si mesmo. Troia é a história dos homens que partiram em busca da eternidade. A Odisseia é a história de um homem tentando recuperar a humanidade que perdeu nessa busca. Os dois filmes formam, simbolicamente, uma única narrativa. Troia acompanha a guerra entre gregos e troianos, concentrando-se principalmente em Aquiles, Heitor, Paris, Helena, Príamo e Agamenon. Embora seja inspirada na Ilíada, a produção de 2004 reúne acontecimentos vindos de diferentes partes do ciclo troiano. A própria Ilíada termina com o funeral de Heitor, antes da queda da cidade e do cavalo de Troia. O filme também reduz a participação direta dos deuses, apresentando seus personagens de maneira mais humana e histórica. Christopher Nolan começa a Odisseia justamente próximo ao final dessa guerra, transformando o cavalo de Troia na origem moral da jornada de Odisseu. O filme estreou no Brasil em 16 de julho de 2026 e apresenta uma interpretação mais física e, ao mesmo tempo, psicologicamente ambígua do mito homérico. Assim, os filmes não mostram apenas acontecimentos sucessivos. Eles representam dois estados da consciência. Troia é a expansão do homem para fora de si. A Odisseia é o doloroso retorno do homem para dentro de si. A guerra começa, aparentemente, por amor. Paris leva Helena para Troia, despertando a ira de Menelau. Mas o filme logo revela que Helena não é a verdadeira causa da invasão. Ela é apenas a justificativa. Agamenon não atravessa o mar para defender a honra do irmão. Ele vê naquele conflito a oportunidade de conquistar Troia e ampliar seu poder. O desejo de Paris inicia a crise. O orgulho de Menelau a alimenta. E a ambição de Agamenon a transforma em guerra. Essa é uma das grandes advertências filosóficas de Troia. Tragédias coletivas frequentemente nascem quando o poder se apropria de conflitos pessoais. Uma paixão entre duas pessoas se transforma em sofrimento para milhares. A guerra recebe um discurso nobre: amor, honra, justiça. Mas por trás dessas palavras permanecem interesses, vaidades e desejos de domínio. Os homens dizem lutar por princípios, mas muitas vezes lutam para proteger a imagem que construíram de si mesmos. Aquiles sabe que possui dois caminhos. Pode voltar para casa, viver muitos anos e desaparecer lentamente da memória dos homens. Ou pode permanecer em Troia, morrer jovem e conquistar uma glória que atravessará os séculos. No universo homérico, essas duas possibilidades são representadas pelas palavras gregas nostos e kleos. Nostos é o retorno para casa. Kleos é a glória preservada pela narrativa, pela memória e pelas histórias contadas depois da morte. Na Ilíada, Aquiles declara que precisa escolher entre um retorno seguro e uma glória imortal. Já Odisseu, diferentemente dele, só conquistará sua verdadeira glória se conseguir retornar. Aquiles escolhe ser lembrado. Ele aceita perder o futuro para conquistar a eternidade. Mas existe uma armadilha nessa escolha. Para tornar seu nome imortal, Aquiles precisa abandonar tudo aquilo que dá sentido à existência de um homem comum. Envelhecer, construir uma família, cuidar de sua terra e viver uma vida que talvez jamais seja cantada pelos poetas. Ele conquista um lugar na história, mas perde seu lugar no mundo. Aquiles representa o ser humano dominado pela necessidade de provar que sua existência foi importante. Sua força é extraordinária, mas sua identidade depende do olhar das gerações futuras. Ele não deseja apenas viver, ele deseja ser visto vivendo, e principalmente ser lembrado depois de morrer. Heitor representa outro tipo de heroísmo. Ele não luta para ser lembrado, luta porque existe algo atrás dele que precisa ser protegido. Atrás de Aquiles está o desejo de glória.
Atrás de Heitor estão sua esposa, seu filho, seu pai e sua cidade. Heitor sabe que Paris agiu de maneira irresponsável. Sabe que a guerra nasceu de uma escolha impulsiva. Também percebe que Troia talvez não sobreviva. Mesmo assim, ele permanece. Sua coragem não nasce da certeza da vitória. Nasce da responsabilidade. Essa diferença é fundamental. Aquiles pergunta: como meu nome será lembrado? Heitor pergunta: o que acontecerá com aqueles que dependem de mim? Por isso, embora Aquiles seja o maior guerreiro, Heitor talvez seja o personagem moralmente mais humano de Troia. Ele não busca a guerra, mas aceita enfrentar suas consequências. Seu heroísmo não está em vencer, está em permanecer quando fugir seria mais fácil. Depois de matar Heitor, Aquiles amarra seu corpo a uma carruagem e o arrasta diante das muralhas. Nesse momento, ele já não vê um homem, vê apenas um inimigo. A guerra destrói primeiro o corpo, mas antes disso, destrói a capacidade de reconhecer a humanidade do outro. A filósofa Simone Weil interpretou a Ilíada como um poema sobre a força. Para ela, a força transforma pessoas em coisas, não apenas aqueles que sofrem a violência, mas também aqueles que acreditam controlá-la. Quando Príamo entra secretamente no acampamento grego e se ajoelha diante do assassino de seu filho, algo se rompe dentro de Aquiles. Príamo não fala como rei, fala como pai, e por alguns instantes Aquiles deixa de ser guerreiro. Ele também se lembra de seu próprio pai, de sua mortalidade e da dor que sua morte provocará. A humanidade retorna quando os dois deixam de se enxergar como grego e troiano. Ali existem apenas dois homens unidos pela mesma realidade. Todos perderão aquilo que amam. Aquiles devolve o corpo de Heitor, porque finalmente consegue enxergar a si mesmo no sofrimento do inimigo. Essa talvez seja a maior vitória de Aquiles, não derrotar Heitor, mas por um breve momento, derrotar a força que havia tomado conta de sua própria alma. Aquiles representa a força, Odisseu representa a inteligência. Durante anos, os gregos tentaram destruir as muralhas de Troia pela violência. Odisseu compreende que aquilo que não pode ser vencido pelo impacto pode ser vencido pela ilusão. Nasce o cavalo de Troia. O objeto parece ser um presente, mas carrega a destruição em seu interior. E esse símbolo ultrapassa a própria guerra. O cavalo de Troia representa tudo aquilo que aceitamos, porque parece belo, sagrado ou vantajoso, sem perceber o conteúdo oculto que estamos permitindo entrar em nossa vida. Entretanto, existe uma questão filosófica ainda mais profunda. A inteligência é necessariamente uma virtude? Odisseu possui a Metis, a inteligência estratégica, flexível e capaz de encontrar caminhos onde a força fracassa. Mas a inteligência, quando separada da ética, pode se tornar uma forma ainda mais perigosa de violência. Aquiles mata diante de todos. Odisseu cria as condições para que uma cidade inteira seja destruída enquanto dorme. Em A Odisseia, Nolan transforma essa vitória em uma espécie de ferida original de Odisseu. O cavalo não é apenas o plano que encerra a guerra, é o ato que passa a persegui-lo durante o retorno. A presença dos deuses, especialmente de Atena, permanece entre a realidade mítica, a memória e a projeção psicológica do protagonista. Odisseu venceu Troia por meio da mente. Agora, precisará enfrentar aquilo que sua própria mente produziu. Quando os navios gregos deixam Troia, a guerra parece ter terminado. Mas ela apenas mudou de lugar. Agora, o campo de batalha está dentro de Odisseu. Os monstros encontrados no caminho podem ser vistos como manifestações das forças que ele despertou durante a guerra. O ciclope representa a consciência de um único olho, uma visão incapaz de perceber o outro, guiada apenas pela necessidade, pela força e pela sobrevivência. Circe transforma homens em animais, revelando como a guerra pode destruir as camadas civilizadas do ser humano e fazê-lo regressar aos instintos mais primitivos. As sereias oferecem algo ainda mais perigoso, a sedução da narrativa. Elas cantam sobre o conhecimento e a glória. Odisseu deseja ouvi-las porque ainda deseja escutar a história de si mesmo. Ele quer saber como seu nome será cantado. Nesse momento, a sombra de Aquiles reaparece. Mesmo tentando voltar para casa, Odisseu ainda sente a atração da fama.
Sila e Caríbides representam as escolhas nas quais não existe uma saída sem perda. Calipso representa o esquecimento confortável, a possibilidade de abandonar sua antiga identidade e permanecer distante da dor. E o mar representa a instabilidade da própria consciência. Em terra firme, o homem acredita saber quem é. No mar, todas as referências desaparecem. Odisseu não está apenas procurando Ítaca. Está procurando uma parte de si que não tenha sido destruída em Troia. Aquiles e Odisseu são dois modelos diferentes de herói. Aquiles aceita morrer para que sua imagem permaneça. Odisseu aceita continuar vivendo, mesmo carregando as consequências de suas escolhas. Aquiles enfrenta a morte no campo de batalha. Odisseu enfrenta algo talvez mais difícil, a necessidade de viver depois daquilo que fez. Aquiles conquista o Cleus, a glória. Odisseu busca o Nostos, o retorno. Mas o retorno não significa simplesmente alcançar uma ilha. Retornar é conseguir olhar para a própria história, reconhecer seus erros e descobrir se ainda existe alguma coisa dentro de nós que possa ser chamada de lar. Aquiles deseja tornar-se maior do que um homem. Odisseu precisa reaprender a ser apenas um homem, um marido, um pai, um rei de uma pequena ilha, alguém capaz de viver sem conquistar novos territórios. Por isso, a verdadeira distância entre Troia e Ítaca não pode ser medida em quilômetros. Ela é a distância entre o guerreiro que Odisseu se tornou e o homem que espera voltar a ser. Enquanto Odisseu enfrenta monstros no mar, Penélope enfrenta outro tipo de batalha. Ela precisa preservar sua casa, sua memória e sua identidade. Penélope não possui a força de Aquiles nem os navios de Agamenon. Sua arma é o tempo. Ela tece durante o dia e desfaz o tecido durante a noite. Seu gesto simboliza a inteligência usada não para destruir, mas para proteger. Odisseu utiliza a astúcia para entrar em Troia. Penélope utiliza a astúcia para impedir que a violência domine Ítaca. Mas, quando Odisseu finalmente retorna, a guerra também entra em sua casa. O massacre dos pretendentes revela que ele chegou fisicamente a Ítaca, mas ainda carrega Troia dentro de si. A pergunta final não é apenas se Penélope reconhecerá Odisseu. É se Odisseu ainda será capaz de reconhecer a si mesmo. O lar, portanto, não é o prêmio concedido ao herói. É sua prova final. Troia pergunta: o que um homem seria capaz de sacrificar para tornar seu nome imortal? A Odisseia pergunta: depois desse sacrifício, o que ainda restará nele que mereça voltar para casa? Aquiles consegue aquilo que desejava. Seu nome atravessa os séculos. Mas não existe retorno para ele. Odisseu também se torna uma lenda. Entretanto, sua maior batalha não acontece nas muralhas de Troia, diante do Ciclope ou no mar. Sua maior batalha é impedir que o guerreiro destrua completamente o homem. Os dois filmes revelam que não existem vencedores absolutos em uma guerra. Troia é destruída. Heitor perde a vida. Aquiles perde seu futuro. Agamenon perde sua humanidade. E Odisseu perde anos tentando reencontrar o caminho de volta. Talvez seja por isso que essas histórias continuam sendo contadas depois de tantos séculos. Elas nos lembram que conquistar o mundo não significa conquistar a si mesmo. Que a inteligência sem consciência pode ser tão destrutiva quanto a força. E que nenhuma vitória está completa quando o homem retorna para casa transformado no mesmo monstro que acreditava ter derrotado. Porque a viagem mais difícil não é aquela que nos leva até a guerra. É aquela que nos ensina a sair dela. O cinema entretém. A filosofia desperta.